galerinha do sétimo ano, e aí? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de geografia. Nossa aula de hoje vai da página 66 até a página 73, certo? Então, eu quero que vocês vão acompanhando aí, peguem aí o livro de vocês, o caderno, o lápis e a caneta, e agora é hora de estudar, lembrando, hora de estudar, certo? Então, nós vamos com um assunto novo hoje. Nosso assunto é aspectos demográficos e sociais. Então, vocês observem aí a imagem, né? Vocês observam aí que nós temos um gráficozinho, né? Brasil, população total, homens e mulheres. Então, em 2017, a população absoluta, ela passava de 207 milhões de habitantes. Então, o que fazia o país, né? O nosso Brasil, o quinto mais populoso do mundo. Então, a tendência para os próximos anos é que esse número continue aumentando. Então, existe todo um estudo, né? Existe toda uma projeção, né, de dados populacionais. Então, eles estudam, o IBGE estuda, né, o antes, né, e faz toda o antes, o hoje, e faz a projeção para o que pode acontecer no futuro. Então, a projeção do gráfico a seguir esse gráfico é um estudo realizado do ano 2000 e a projeção até 2030. Então, a projeção aí, olha, observe, população total é esse que está de vermelho, o de verde, homens, e de laranja, amarelinho, são mulheres. Então, vocês observem aí, a projeção é continuar, dar continuidade a esse crescimento, né? A gente observa que o crescimento não é esse crescimento extremamente grande, né? Mas acontece ainda assim esse avanço. Então, nós estamos tendo aí uma tendência de crescimento populacional no nosso Brasil. E aí, né, nós percebemos e nós sabemos, vocês já estudaram isso, que a distribuição populacional do nosso país, ela é distribuída irregularmente. Então, não é todo o território do Brasil que tem concentração populacional. Então, maior parte da concentração populacional está onde? No litoral. Né? Isso aí é uma característica do nosso Brasil, certo? Então, como é que nós conseguimos identificar essa questão populacional? Né? Nós conseguimos identificar, observar mapas, né? Que tem mapas populacionais, e nós temos um estudo, né? Que é realizado. Então, um dado que faz um cálculo para conseguir saber quantos habitantes, né, se concentram naquela área. Então, divide o quê? O número de pessoas pelo quilômetro, certo? Então, é o número de habitantes por quilômetro. Então, aí nós temos essa população relativa, ou também chamada de densidade demográfica. É a quantidade de habitantes existente a cada quilômetro. Então, quanto maior for a densidade demográfica, maior será o número de habitantes daquele determinado quadrado, daquele determinado espaço, certo? Densidade demográfica. Então, o Brasil apresenta baixa densidade demográfica, cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, por quê? O nosso território é bastante extenso. Se vocês sabem, é muito grande, e a população, né, ela se concentra em alguns determinados lugares, como eu já falei, né? Então, nós temos um litoral, as áreas próximas ao litoral, que nós temos uma concentração populacional maior, certo? E aí, existem várias regiões do nosso país que a concentração populacional, né, a densidade demográfica é menor. Vou colocar um exemplo da região norte. Então, a região norte, nós temos uma concentração populacional bem pequenininha. Então, a densidade demográfica lá é menos de 2 habitantes por quilômetro quadrado. Então, nós temos uma densidade muito pequena. Então, se no nosso país a concentração populacional fosse distribuída regularmente, né, então a nossa densidade demográfica estaria assim, bem distribuída, né?
com igualitária, mas a gente não tem, e a densidade demográfica do Brasil, ela é feito o dado no geral, por isso que dá só 24 habitantes por quilômetro quadrado, então, porque pega a área total do nosso país e divide pela quantidade total de habitantes do nosso país, aí só dá essa pequena quantidade, né, esses 24 habitantes cada quilômetro quadrado. Então, é pouca gente morando, né, em cada quilômetro quadrado, porque o cálculo é feito no geral, certo? Se fosse feito assim, por exemplo, do colégio, deixa eu ver aqui um colégio que fica fácil, o Colégio Jaime até o G. Barbosa. Vamos fazer o cálculo de quantos habitantes sobrevivem, moram nesse quilômetro quadrado aí. Seria legal, a gente conseguiria, né, ver a quantidade populacional daquela localização e tal, mas o dado é feito no geral, então no geral vai ter uma quantidade menor, por causa da área territorial, né? Lembra que eu falei densidade demográfica do Brasil? Deixa eu grifar aqui para vocês rapidinho. Então, olha, esses pontinhos vermelhos aqui, olha, observem que esse monte de pontinho vermelho aqui no litoral. Então, o litoral é aqui, olha, próximo ao quê? Ao oceano, então próximo ao mar, certo? Então, próximo às praias. Então, a concentração populacional do nosso Brasil, ela está, né, com uma grande concentração populacional no litoral. E aí vocês observem, aí aqui as outras regiões, olha, eu falei região norte aqui, olha, aí você vê dentro da região norte um concentradozinho, pequenininho de população. Então, vocês observam aqui, ó, as outras regiões, região centro-oeste, com a concentração populacional também bem menor. Então, fica bem claro esse mapa que a concentração populacional do nosso país, ele está localizada no litoral, certo? Vamos para o próximo. Natalidade e mortalidade. Então, o que é natalidade e o que é mortalidade? Taxa de natalidade, a quantidade de mortes a cada grupo de 1.000 pessoas, certo? Taxa de mortalidade, quantidade de mortes a cada 1.000 pessoas. Então, o crescimento natural ou o crescimento vegetativo. O que é esse crescimento natural ou o crescimento vegetativo? É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, certo? É a diferença. Então, a taxa de natalidade representa o número de nascimentos em cada grupo de 1.000 habitantes, como eu já falei. Assim, a taxa de natalidade é 4%, lê-se 4 por 1.000. Indica que houve 4 nascimentos para cada 1.000 habitantes. Então, quando vocês observem esse 4% com esse mais uma bolinha do lado, então, lê-se o quê? 4 por 1.000. Então, nasceram 4 pessoas a cada 1.000 habitantes. E a taxa de mortalidade, como eu já falei, né, a taxa de mortes, de óbitos, que acontece em cada grupo de 1.000 habitantes em um determinado período. Taxa de mortalidade infantil, aí você já sabe, é a quantidade de crianças que morrem, né, que morrem com até que idade? Até 1 ano de idade. Certo? Então, a cada 1.000 crianças nascidas vivas, então faz o estudo, a quantidade de crianças que morreram, né? Aquelas crianças que chegaram aí perto de 1 ano de idade, certo? Então, quando a população de um país cresce, significa que a taxa de natalidade é superior à de mortalidade, descontados os movimentos migratórios. Então, quando acontece esse crescimento, então quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas estão tendo muitos filhos, então que a taxa de natalidade está sendo superior à taxa de mortalidade. E aí vocês observam no gráfico, né? Aí vocês observem no gráfico essa taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. E aí nós temos de 1881 até 2017 esse estudo realizado, certo? Para ver, né, para conseguir identificar essa taxa de natalidade e mortalidade. Então, vocês observem aí que aconteceu um declínio, né, de 1985, 1995, um declínio tanto da taxa de mortalidade quanto da taxa de natalidade, porque nesse período, né, existiu muito investimento em saúde, aí
vem a questão da vacina, melhor qualidade sanitária, então, melhor cuidados com a saúde das pessoas, e aí aconteceu o quê? Uma redução bem drástica na taxa de mortalidade, porque as pessoas começaram a ter acesso, né, melhorias na saúde, e aí, né, reduziu, conseguiu controlar mais essa taxa de mortalidade. E a taxa de natalidade, ela cai um pouco, porque as mulheres, elas começam a ir para a cidade, fazer do êxodo rural, em busca de uma melhor qualidade de vida, em busca de um emprego, e aí, né, elas, consequentemente, arrumam um emprego, então, a mulher hoje, ela não fica só em casa, a mulher, ela precisa trabalhar, e ela começa a reduzir a quantidade de filhos, porque ela não tem tempo de estar, né, cuidando aí dessa grande quantidade de filhos que as mulheres tinham antigamente. Crescimento populacional em queda. Então, nas últimas décadas, essa questão dos métodos anticoncepcionais, aumento de participação da mulher no mercado de trabalho, como eu já falei, né, e o planejamento familiar contribuiu bastante para a diminuição da taxa de natalidade e fecundidade da população brasileira. A fecundidade indica o número de filhos por mulher. Então, vejam só, o que fez acontecer essa queda, né, da quantidade de filhos. Então, por exemplo, pense aí na sua avó. Quantos filhos sua avó teve? Então, sua avó pode ter tido, eu conheço várias pessoas que tiveram 10, 12 filhos, 8 filhos. Então, já sua mãe teve quantos filhos? Geralmente, né, a avó tem 10, a mãe tem o quê? 3, no máximo 3. E aí eu pergunto, né, vocês jovens, no futuro, né, que ainda tem muito tempo pela frente, hoje o jovem ele responde o quê? Que quer um filho. No máximo, 2 filhos. Tá bom, professor, olha, 2 filhos já tá bom, já é o suficiente, não quero mais não. Eu mesmo não penso mais em ter filho no futuro, né? Porque quando vocês casarem, ficarem adultos, já independentes, estudarem, se formar, aí começam a fazer esses planejamentos. Então, essa popularização dos métodos anticonceptivos, né, os chamados anticoncepcionais, que as mulheres começaram a tomar, o que foi que aconteceu? Reduziu bastante, certo? Essa grande quantidade de filhos que as mulheres tinham. E, como eu já falei, a mulher no mercado de trabalho. Então, quando a mulher sai do povoado, ela vem para a cidade, ela faz o êxodo rural e aí ela começa a buscar trabalho. E aí a mulher começa a trabalhar, porque antigamente era só o homem que trabalhava fora, né? A mulher trabalhava em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, aqueles trabalhos, né, domésticos, mas é um trabalho, né? E hoje não, hoje a mulher ela não fica só trabalhando em casa, ela sai de casa. Então, ela trabalha em outros lugares, em outros ambientes. As mulheres são professoras, as mulheres médicas, enfermeiras, técnicas de enfermagem, né? As mulheres têm uma diversidade de trabalho, as mulheres são lojistas, comerciantes, meu Deus, um monte de coisa. Então, a mulher começa a sair. E quando ela começa a sair, ela começa a ver o quê? Epa, não vou ter esse monte de filho, não. Quem é que vai cuidar? Eu não tenho tempo. E aí começa a fazer o planejamento familiar. E tudo isso faz com que reduza a taxa de natalidade. Certo? Pirâmide etária brasileira, e agora eu vou explicar um pouquinho, né, sobre a pirâmide etária brasileira. O que é essa pirâmide etária? Que é uma pirâmide etária, né? Pirâmide etária é um gráfico que ele vai representar os dados da população, masculina e feminina, por idades. Então, ela é chamada também de pirâmide de idades. E muitas das vezes ela tem um formato de pirâmide mesmo, e aí ela vai revelar vários aspectos da população de um país. Então, se nós temos uma pirâmide que ela tem a base larga, então nós temos um grande número de jovens. Se nós temos uma pirâmide de base mais estreita, ela mostra que, consequentemente, aquela população, aquele país, né, reduzida a quantidade de jovens. Eu vou mostrar agora para vocês. Calma aí, viu? Pronto. Pirâmide etária do Brasil, 1980, pirâmide etária do Brasil, 2017. Observem aí. Vou pegar aqui minha canetinha. Pronto. Ao observar, deixa eu colocar essa coisinha aqui mais em cima. Espera aí, calma aí.
Pronto, eu vou colocar aqui. Olha, observe. Ao observar essa primeira pirâmide, vocês observam que ela tem a base o quê? Larga, certo? Então, a pirâmide etária, ela vem... Olha, observa aqui no meio. Primeiro, vamos lá. Observa aqui no meio. No meio da pirâmide, vocês observam que tem idades. De 0 a 4, de 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19. E aí, vocês vão observando, né, essa questão das idades. E aí, ao observar as idades, vocês têm uma numeração aqui, 0, 5, 10. E aí, vocês observam o seguinte. Quando nós temos uma pirâmide etária onde a base é larga, então quer dizer que o número de jovens aqui nesse país é grande. E quer dizer também que a taxa de natalidade nesse país é muito grande. Então quer dizer que nasce muitas pessoas, beleza? E aí, ao dar continuidade à observação, vocês observam que o corpo da pirâmide, esse aqui é a parte que chama corpo da pirâmide, que são os adultos. Então, jovens, a base, o corpo, adultos, e o ápice ou cume, a partir aqui dos 60 anos, nós chamamos de idosos. Então, jovens, adultos, idosos, correto? Então, ao observar essa pirâmide de 1980, então quer dizer que em 1980 o índice de nascimento era grande. E aí vocês observam que a qualidade de vida em 1980 não era das melhores. E aí nós temos muita mortalidade. Observem que a pirâmide ela vai sendo reduzida, certo? Ela vai sendo reduzida, e ela vai ficando em formato realmente de pirâmide, certo? Porque a taxa de natalidade vai aumentando e, consequentemente, né, a pirâmide ela vai reduzindo a quantidade populacional. Então, poucas pessoas chegam, né, à chamada melhor idade, que é a idade idosa. Então, nós temos uma porcentagem bem pouquinha. E aí, observar a pirâmide de 2017, nós observamos que o formato dela está diferente, não é assim? Então, o formato dela está bem diferente. Então, essa questão dos jovens, aqui o que foi que aconteceu? Né? Essa base da pirâmide aí, aconteceu o quê? Aconteceu de reduzir. Então, as mulheres começaram a ter a quantidade menor de filhos, correto? Ok? Espero que vocês estejam acompanhando. Isso aqui cai em um monte de prova, viu? E aí nós observamos que o corpo da pirâmide, ela ficou bem mais larga, né? E aí vocês observam que qualidade de vida melhorou, né? Então as pessoas estão tendo uma qualidade de vida melhor, o corpo da pirâmide está mais largo, então o índice de mortalidade está sendo bem menor. E nós observamos que a idade idosa, aqui dos 60 anos em diante, começou a evoluir, né? Começou a ter uma diferença aqui, ó, de 60 anos. Olha, de 60 anos. Olha, observe como ela está bem mais larga do que aqui. Olha aqui como está, em um quadradinho bem pequenininho. E aqui já tem, né, uma evolução, está bem maior, uma evolução da quantidade de idosos, né, a quantidade de pessoas que estão chegando aí à chamada melhor idade, os idosos. Então, ao observar as duas pirâmides, o que vocês devem comparar? Comparar que na primeira pirâmide a quantidade populacional era maior, certo? O índice de natalidade era muito maior. Na segunda pirâmide, as mulheres começaram a ser inseridas no mercado de trabalho e reduziu a quantidade, né, populacional, a quantidade de nascimentos. E aí, essas mulheres, né, elas inseridas no mercado de trabalho, a qualidade de vida se torna o quê? Melhor. Então, vocês imaginem uma casa com 10 filhos e uma casa com 2 filhos. Então, a casa com 10 filhos, você chega com um bolo, coloca ali, com 10 filhos, cada um tira uma fatia, já acabou. Certo? E uma casa com 2 filhos, aquela fatia vai durar a semana toda, aquele bolo, vou enrolar, e aí vai, né, ter uma durabilidade maior. Uma casa com 2. E uma casa com 10 é rapidinho. Então, mesmo assim, é um país. Um país com a quantidade populacional grande é um pouco complexo para suprir a necessidade de todos. Um país com a quantidade populacional menor é melhor para os governantes controlar e investir, né, em melhorias para aquela população, ok?
Então, análise socioeconômica da população. Então, para que os governos atendam a população, é necessário conhecer os problemas e suas necessidades. Investimento em educação, né, infraestrutura, saúde, podem ser planejados com base em indicadores sociais, dados que traduzem inúmeras características como escolaridade, acesso a serviço e renda e outras. Então, é necessário a pirâmide etária, é interessante o estudo da pirâmide etária, porque o governante ele vai saber o que está precisando, qual a quantidade populacional daquela localização, o que está precisando melhorar, né, o que ele deve fazer para as melhorias para a população. Ok? Essa é a análise econômica da população. PIB, per capita e concentração de renda. Então, o que é PIB, né? PIB é o quê? Produto Interno Bruto. É a soma dos valores monetários de todos os bens e serviços produzidos em uma área durante um determinado período, durante um determinado mês, ano, certo? Então, esse valor, né, esse PIB, ele avalia, né, a riqueza de um país, de um estado, de um município. Então, são várias formas, né, de realizar esse estudo. Então, PIB, aí nós temos PIB per capita por pessoa, né? Então, esse índice faz, né, um estudo e divide o produto interno bruto pelo total da população. Então, o PIB é o produto interno bruto e existem as condições de fazer o PIB per capita, é o PIB por cabeça, para saber, né, para fazer esse cálculo, para saber, né, quanto é o PIB destinado por cabeça dentro daquele país, daquele estado ou daquele município. Pobreza no Brasil. Então, esse é um dado de 2016, segundo o IBGE, 6,5% dos brasileiros vivem em situação de pobreza no Brasil, né? Primeiro aumento desde o ano de 2009. E aí, depois dessa pandemia, os índices só vêm aumentando, não vem nada ficando bom, só vem as coisas só consequências graves. Então, as coisas vêm piorando, os índices também vêm aumentando, vem gerando aí muita pobreza para as pessoas. E aqui, né, a gente observa a concentração de riqueza no Brasil. Então, nós temos aí uma pequena parcela da população rica e uma extrema parcela da população muito pobre, certo? Então, nós temos aí uma desigualdade social muito grande no nosso Brasil, ok? Então, aqui sobre educação, a educação é a base de tudo, né, gente? Vocês estão cansados de saber que a educação é a base de tudo, a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico, social de toda a população. Então, o Brasil vem avançando, sim, nas últimas décadas sobre a questão da educação, mas tem muito trabalho pela frente. Tem muita coisa para melhorar. E também, né, o nosso aluno, vocês, alunos, precisam também, né, estar disposto a melhorar aí os dados da educação do nosso país. A taxa de analfabetismo é o percentual de pessoas com 15 anos de idade ou mais que não sabem ler nem escrever. Então, no ano de 2015, no Brasil, essa taxa era de 8%. Então, ainda é uma taxa alta. Né? Vocês comparem aí, estamos conseguindo reduzir essa quantidade de pessoas analfabetas, mas ainda existe uma taxa alta. Né? Vem reduzindo, como já falei, vem reduzindo aos poucos, vem sendo reduzida essa taxa de analfabetismo, mas ainda se considera uma taxa alta. Então, observe aí, nas regiões, né, esses índices, a diferença regional. Então, observe aí no gráfico, Brasil, né, eles 7,4% das pessoas são consideradas analfabetas, e aí, desses 7,4%, o estudo foi realizado para saber como era que estava nas regiões. Então, na região norte, 8,3% das pessoas são analfabetas. E aí, na nossa região, 14,8% das pessoas são analfabetas. Sudeste, 4%. Sul, 3,9%. E Centro-Oeste,
5,2%. Então, observe aí na nossa região, quantidade de pessoas que ainda não sabem ler nem escrever. Então, é uma grande quantidade. Então, incentive aos seus familiares. Se existe alguém na sua família que é analfabeto, incentive para estudar, né, para voltar para a escola, existe EJA, né, educação de jovens e adultos, porque aí facilita muito e aí melhora, né, para a própria pessoa. Eu digo que é uma realização muito pessoal. Então, você saber ler é muito importante. É você, por exemplo, chega em um supermercado, você enxerga tudo e, ao mesmo tempo, você ser cego. Cego por quê, professora? Cego porque não sabe ler, não sabe ler o que produto é aquele, você não não sabe os preços daquele produto. Se tem desconto, o nome lá, desconto de tantos por cento, você não vai conseguir saber ler. Então, essa enxergar e, ao mesmo tempo, ser cego, porque não sabe ler. Incentive a todos, certo? Para dar continuidade aos estudos e quem nunca estudou, ir para a escola, estudar. Longevidade. Então, um país longevo é aquele que a população apresenta expectativa de vida muito elevada. Então, por exemplo, a qualidade de serviços de saúde, a boa qualidade de serviços de saúde, que afetam diretamente as taxas de mortalidade adulta e infantil, é essencial para aumentar a expectativa de vida da população. A longevidade da população brasileira aumentou nas últimas décadas, após o país reduzir a taxa de mortalidade infantil e elevar a expectativa de vida. No entanto, isso não ocorreu da mesma maneira em todos os estados. Então, nós observamos que existem melhorias, né, de expectativa de vida em algumas localizações e outras não. Então, muito trabalho pela frente, né? Eu preciso de muitos investimentos em qualidade de saúde, né? Muitos investimentos para estar melhorando aí esses dados de longevidade. Então, longevidade é aquele até quantos anos você vai viver. Então, depende muito de quê? Da qualidade de vida que a gente tem. Então, se tem qualidade de vida boa, cuida da saúde, né? Vive uma vida tranquila, sem muito desgaste psicológico, muito desgaste físico, geralmente não vai adoecer, né? Então, ou se adoecer, tem, né, essa questão de todos os investimentos que vai suprir a necessidade e tratar, né, daquele problema que está acontecendo. Índice de desenvolvimento humano, que é o IDH. Então, ele é calculado, né? E ele, para ser calculado, o que? A renda, a educação e a longevidade daquela população. Então, quando nós temos um IDH baixo, aí a gente percebe, né, que aquela localização, aquele estado, precisa de investimento, né? Porque vai precisar de investimento onde, professora? Em educação, em longevidade, aí vai precisar de investimento em quê? Em geração de emprego para gerar renda, para aquela população melhorar, né? Para aquela população evoluir. E agora nós vamos para onde? Para a nossa atividade. Abram aí o livro na página 74 e 75. Então, vamos lá para a primeira questão. Deixa eu tirar aqui essa... Pronto. O ritmo de crescimento da população tem diminuído desde a década de 1960. Aponte dois fatores que contribuíram para a queda da taxa de natalidade no Brasil. Essa é fácil, essa eu já falei, comentei, né? Então, essa popularização dos métodos contraceptivos, o planejamento familiar e o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho são fatores, né, que contribuíram para essa queda da taxa de natalidade. Muito importante. E aqui nós temos segunda questão, caracterize a distribuição da população do território brasileiro. Então, a população brasileira se distribui irregularmente pelo território, lembra que eu falei? Apesar de possuir uma grande população absoluta, o território é bastante extenso, e a maior parte da população está concentrada onde? Lembra que eu falei? Na faixa litorânea, no litoral. E aí nós temos a sétima questão. Leia o texto e responda a questão proposta. Segundo o estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico,
O salário médio de uma mulher brasileira com educação superior representa 62% de um homem com a mesma escolaridade. De acordo com o IPEA, a renda média dos homens brasileiros em 2014 chegava a 1.831. Entre as mulheres brancas, a renda média respondia a 70% do salário deles, 1.288. Já entre as mulheres negras, a média salarial era de 945. Apesar do crescente número de mulheres no mercado de trabalho, ainda há desigualdade, de acordo com o texto. De que maneira essa desigualdade pode ser identificada? Então, o que o texto mostra? O texto mostra, né, a desigualdade salariais envolvendo a questão de gênero. E aí vocês observaram que homens e mulheres existe uma desigualdade social e também vocês observam essa questão da sobrecarga histórica, essa desigualdade de mulheres brancas e mulheres negras, desigualdade de salário. Então, mulheres brancas, 1.288, e mulheres negras, 945, o valor do salário, exercendo a mesma função, a mesma carga horária. Então, né, a gente observa que ainda tem uma cultura machista em que as mulheres, né, eram direcionadas por sua família e pela sociedade aos trabalhos domésticos. Fato que se reflete na precária inserção feminina no mercado de trabalho, ocupando espaços menos valorizados, com menor remuneração ou empregos informais. Então, o texto evidencia, né, essa desigualdade salarial envolvendo a questão étnica, destacando que as mulheres têm salários ainda mais baixos. Então, vocês observam, lembra que eu falei no começo da aula, que antigamente as mulheres, elas não trabalhavam fora de casa, elas só trabalhavam dentro de casa. Então, tinha essa questão cultural que a mulher era para ficar em casa, a mulher não era para trabalhar fora. Aí essa questão cultural veio, né, ainda com forte, até o momento que a mulher ela sai para trabalhar fora. E aí, quando a mulher sai para trabalhar fora, ela ainda não é tão valorizada como devia. Mas hoje, muita coisa já mudou, as mulheres estão ocupando seu lugar no mercado de trabalho, né, estão sendo respeitadas por muitos donos de empresas, e até mesmo hoje a mulher está substituindo o homem no mercado de trabalho. Certo? E nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha ficado bem explicadinho para vocês. Mas na próxima aula, se você tiver dúvida, aguarde aí, que quem sabe na próxima aula a gente tira todas as dúvidas, né, na aula de revisão. Um forte abraço, tchau, tchau.